nossos sábios nos dizem que cada paraxá ela tem uma influência na nossa vida. Por isso que é interessante nós estudarmos, né, cada aliot, né, cada aliá semanalmente, diária, porque ali Deus vai falar com você, você vai entender algumas coisas que vai acontecer no seu dia a dia. Vamos dizer assim, é um caminho a mais para você entender os propósitos do Eterno, né? Se Deus fala de alguma maneira, é pela sua palavra. A sua palavra dura para sempre. Ok. Vaikra quer dizer ele chamou. Nós terminamos de ler semana passada o livro de Shemot. E agora nós iniciamos a Parashá de Vaikra, que também é o nome do livro, que também leva o nome de Vaikra, o livro, e também a Parashá. Ok, Parashá Vaikra, ela vai tratar dos sacrifícios, os diversos tipos de sacrifícios, diversos tipos de oblação. Nós vamos estar estudando um pouco disso, um pouco também sobre da revelação de Yeshua através dos sacrifícios, e vamos estar trazendo uma conotação para os nossos dias. Mas antes de começar a falar sobre os sacrifícios, eu preciso fazer uma introdução, já que hoje é início, né, desse livro. Vamos fazer uma pequena introdução do livro Vaikra. Ok, nós sabemos que no nosso planeta Terra, né, existe um ponto no planeta Terra, um ponto em que, vamos colocar assim, que emana a vida para todos os cantos da Terra. Nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que esse lugar é a cidade do grande rei, Jerusalém. É por isso que, por mais que os inimigos vieram destruir Jerusalém, ela se erguia das cinzas. Tanto é que a Jerusalém hoje, né, em relação aos dias de Yeshua, ela está 7 metros acima, né, dos dias de Yeshua, né? E nos dias de Yeshua ela já estava acima dos dias de Davi. Ou seja, por mais que os nossos inimigos tentem nos derrotar, tentem nos destruir, né, isso vai causar elevação na nossa vida, porque o Eterno vai nos elevar. O Eterno, por mais que os inimigos até aparentemente tenham nos destruído, mas diante de Deus nós vamos ter crescimento. E os filhos do Eterno jamais serão esquecidos. Jerusalém jamais foi esquecida. As cidades milenares foram esquecidas, foram abandonadas. Babilônia, a grande cidade, né, da época, né, a maior das cidades, suntuosa, hoje está debaixo de areia. Encontraram alguns vestígios só, mas Jerusalém continua de pé, né? A cada dia que o sol levanta, né, brilha sobre essa cidade, porque ela está no monte. E nos dias de Salomão, Salomão fez 2 colunas de bronze no templo. Então, quando o sol se erguia, o que você via lá no monte do templo? Você via uma luz muito forte que radiava, porque o sol batia naquelas colunas de bronze e aquilo ofuscava a sua visão. Era algo para chamar a atenção de todos os povos, que lá é um local sagrado, né? Portal do céu, como disse Jacó. Porta do céu, casa de Deus. Baruch Hashem. Então, Jerusalém é a cidade que emana essa vida para os 4 cantos da terra. Por isso que ela não pode ser destruída. Se conseguisse destruir Jerusalém, exterminar do mapa, a terra ficaria sem vida. Porque é ali que estão colocados os tronos de julgar. É ali que Yeshua vai reinar por 1000 anos. É ali que será julgada a casa de Davi e as nações. Tudo vai acontecer ali. É ali que o Mashiach virá colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. E abrirão-se as portas que estão escondidas debaixo ali, né? E ele entrará uma segunda vez. Dessa vez não numa jumentinha, mas num cavalo branco, como diz Apocalipse, né? E todas as nações dirão: bendito, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ok, e Jerusalém também tem um centro, tem
um ponto em que emana a vida, que é o templo. O templo vai emanar a vida não só para Jerusalém, mas para todo mundo, não só esse mundo em que nós vemos, mas o universo e o multiverso e aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Porque Deus aprova escolher esse mundo, Jerusalém, para ser morada do seu nome. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não tem uma casa que comporte Ele. Mas Deus, por alguma maneira, aprove querer morar ali. O seu nome ser, colocado ali eternamente. Então, o templo ele vai emanar vida para o resto do mundo. E dentro do templo nós vamos ter também um coração que vai emanar vida. Esse coração dentro do templo se chama-se Kadosh, Kedosh Kedoshim, o Santo dos Santos. É por causa desse ambiente em que Deus isolou, no qual nem o sumo sacerdote poderia entrar ali diariamente, somente uma vez por ano, com bastante fumaça, porque ali era o local onde Deus descia em forma de Shekinah, em forma de fumaça, uma presença quase palpável, que os israelitas viam aquela coluna de nuvem descer ali e falar com Moshe, vinha ali perdoar os pecados do povo. Era um local muito sagrado, que se alguém entrasse ali despreparado, morreria. Então ali emanava vida, por quê? Porque ali fazia-se o sacrifício expiatório por todo Israel e consequentemente também por toda a humanidade. Então, dentro desse Santo dos Santos também existe mais um local que vai emanar mais vida ainda, que é chamado a Arca Sagrada, Aron HaKodesh, Aron HaBrit, a Arca da Aliança, que vai emanar vida também. Por quê? Porque em cima da Aron HaKodesh que é feito a expiação. Aron HaKodesh é uma caixa onde estava a Torá sintetizada. O que é a Torá sintetizada? As tábuas do chamado assim 10 mandamentos, as 10 palavras. Nada mais era do que a Torá simplificada, fácil de entender, Se alguém quer entender melhor, vai pegar o rolo e vai ver os detalhes. Mas era a simplificação para que o homem pudesse entender um pouco melhor a lei, a Torá. E de um lado estava a vara de Arão que floresceu, o sacerdócio, e do outro lado o maná. Então, dentro da arca, nós temos o centro também dentro da arca, que é a Torá. Porque a Torá também vai emanar vida. Porque sem a Torá não pode existir sacerdócio. Sem a Torá não vai existir o maná. Porque tudo vem do quê? Da palavra de Deus. Diz o salmista que os céus e a terra foram criados pela palavra do Eterno. Então tudo vem pelas palavras de Deus. Então ali é o centro do centro do centro. Por que eu estou falando isso? Porque nós entramos no livro de Vaikra. O livro de Vaikra, se vocês prestarem atenção, é o livro do meio da Torá, ou assim chamado Humash. Os 5 livros primeiro da Bíblia, chamado Torá, no meio está o Vaikra. E se nós pararmos para pensar, é um dos livros menos frequentados, principalmente no meio cristão. É um dos livros menos lidos, foi feito até pesquisas, é um dos livros menos lidos da Bíblia. Por quê? Porque é um emaranhado de leis, de sacrifícios, de regras e mais regras e mais regras. As pessoas acabam se cansando porque é muita regra, muitos detalhes. Mas eu vou dizer para vocês, na minha opinião, é o livro mais importante da Torá. Não que os outros sejam menos importantes, mas o livro de Vaikra é o coração da Torá que pulsa. É ele que vai emanar vida para os demais livros. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Vaikra é o mapa da nossa redenção. É o mapa da redenção da humanidade. Foi o mapa que Deus deixou de como Ele ia perdoar, como Ele ia purificar, como Ele ia salvar o seu povo. Está tudo ali. Por isso que ele é um livro difícil. Os rabinos
todos eles concordam que o Vaikra da Torá é o livro mais difícil. Agora existe um mistério muito grande. Por que então que as crianças, quando começam a estudar a Torá, começam a estudar o Vaikra? As crianças judias vão estudar a Torá, eles começam não pelo Bereshit. Tem as historinhas bonitas, podia ser, né? Mas começa por Vaikra. Aí os rabinos vão dizer o seguinte, por quê? Porque para você entender o livro do Vaikra, não adianta você ser teólogo, ser doutor em divindade, mas você tem que ser como uma criança. Por que as crianças começam a estudar Vaikra? Porque os rabinos dizem que eles têm uma pureza, eles são puros, o coração deles são reto diante de Deus. E para entender esse livro, você tem que estar com o coração puro. Você tem que ser como uma criança. O livro que nos fala da nossa redenção, o livro que nos fala sobre o grande amor de Deus. Aquele que não é puro, aquele que não tem o coração voltado para Hashem, vai olhar para o livro Vaikra e vai dizer, esse livro é um livro de carnificina, como dizem os ateus. Por quê? Coração de pedra, coração duro. Mas as crianças conseguem entender que quando alguém levava um cordeirinho, levava um animal para ser ofertado, era porque um adulto pecou, fez algo grave contra Deus. E Deus não quer matar o ser humano, então alguém tem que substituir esse ser humano. E ali está, né, vamos dizer assim, o ensino da substituição. E as crianças começam a entender sobre isso. Pela pureza delas, elas conseguem entender que Deus é bom, que Deus é justo, que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Então, Vaikra é o livro central. Vaikra é esse livro. E falando ainda de crianças, é interessante que o Midrash fala que em cima da tampa da arca era derramado ali o sangue do animal no Yom Kippur para perdoar a nação. E em cima da tampa da arca foi feita uma peça única. A tampa, Betzalel fez essa tampa junto com 2 querubins. E ele era uma peça única. Os querubins estavam fundidos com a tampa, e em cima eles se encontravam com as asas, e embaixo se encontravam na tampa de joelhos. Os joelhos se encontravam embaixo e as asas em cima. Aquela tampa eu chamo de graça, aquela tampa ali eu chamo de misericórdia, porque ali era feito o pagamento dos pecados. E embaixo da tampa estava o quê? A Torá, a lei. Ou seja, a graça, a bondade de Deus, né, está acima da lei. Baruch Hashem. Amém? Porque se existe graça é por causa da lei. Não que a lei é má. Não que a lei vai matar o homem. Mas a transgressão dela. Porque a lei foi feita, não foi feita para transgredir. A lei foi feita para que o homem vivesse bem. Deus falou que se o homem que cumprir a lei, viverá por elas. Ele não vai morrer. Ele vai ser bem sucedido em todos os seus atos. Então a violação da lei, né, gerou essa graça que se elevou acima da culpa do transgressor. Então essa tampa chamada propiciatória eu chamo de tampa da graça, tampa da bondade, tampa do resto de Deus. E esses seres, diz o Midrash o seguinte, que eles tinham asas de anjo, eles tinham o corpo de um homem e o rosto era desse tamanho, do tamanho de um bebê recém-nascido. Ou seja, esses seres trazem a revelação do trono, trazem a revelação de Deus, trazem a revelação do céu. Que revelação é essa? Eles estão revelando a própria identidade do homem. Que identidade do homem é essa? O corpo simbolizando o homem. As asas simbolizando o quê? O nosso espírito. Porque o nosso espírito vem de cima, não vem de baixo. Simbolizando o nosso eu espiritual, o nosso homem espiritual, que anseia pelas coisas de Deus, que busca o reino dos céus, que busca o reino de Deus, que ansia pela Torá, pelo estudo da Torá. Mas nós temos também o quê? A nossa parte baixa,
a nossa Neshama, nossa alma, simbolizada pelo quê? Pelos joelhos. E se o joelho não estiver dobrado, é que o nosso ego está levantado. O nosso eu está maior. Mas quando os nossos joelhos se dobram, é sinal que nós se dobramos à vontade de Deus. E como que eu conquisto essa bondade de Deus? Como que eu conquisto essa graça de Deus? Porque ela é um favor imerecido. Mas por que todos não alcançam essa graça? Porque você precisa se curvar a ela. Você precisa colocar o joelho nessa tampa. Você precisa colocar o seu joelho, o seu eu, a sua vontade na graça de Deus. Aí você consegue obter o favor imerecido, que é essa bondade. Então, o próprio Yeshua vai falar aqui, ainda sobre esses seres, que se nós não formos como uma criança, nós não podemos ver o reino dos céus. E esses seres tinham o rosto de criança e olhavam para dentro da arca. A arca nós podíamos colocar como o símbolo do reino dos céus. Porque na arca, ali não existe tempo. Na arca é um símbolo da eternidade, dentro da arca. Por quê? Porque o maná, se você guardasse um dia para o outro, apodrecia, cheirava mal. Mas dentro da arca durou centenas de anos. E não precisava trocar o maná. E ele permaneceu com o seu cheiro, né, o seu aroma normal, sem se estragar. Né? Nós sabemos que Yeshua é esse pão, né? Porque ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra e a sua carne não cheirou mal. Né? O seu corpo não entrou em estado de decomposição, como o salmista já havia profetizado, que ele não veria corrupção, a sua carne não veria corrupção. Então, todos esses elementos nos apontam que nós temos que voltar a ser como uma criança. Se nós quisermos ver o reino dos céus, nós temos que voltar a ser humildes como uma criança. Buscar, como diz a oração do salmista, dai-me, Senhor, um coração reto, um espírito reto e um coração puro. Assim nós vamos compreender os mistérios mais difíceis aparentes para nós, quando nós purificarmos nosso coração. Quando nós se inclinarmos perante a vontade de Deus, nós vamos entender a boa, perfeita vontade de Deus. Ok, Parashá Vaikra, verso 1, capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai, Elav Moel Moher Lemor. E chamou a Moisés e falou o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando alguém trazer um sacrifício eterno, aí começa toda a relação dos sacrifícios. Então, esse chamado Vaikra, né, os nossos sábios vão falar que cada tema que é colocado em cada paraxá vamos colocar assim, é uma sina, é uma marca dentro da paraxá, que vai nortear toda a paraxá e vai ter grandes ensinamentos para nós. Então aqui há um chamado de Deus para Moshe. Há um chamado de Deus chamando Moisés para dentro da tenda da reunião. Para dentro da tenda, eles não haviam ainda inaugurado. Porque mais para frente nós vamos estudar as parashiot, que vai falar dos 7 dias, monta e desmonta a tenda, né? Eles vão fazer todo tipo de treinamento, né? E nós vamos estudar a Parashá Hashemi, que vai, no 8º dia, Deus vai descer com fogo ali e vai começar ali oficialmente o serviço. Mas enquanto isso, o Eterno chama Moisés na tenda e vai dar toda a relação aqui de sacrifícios, o que sacrificar, quando sacrificar, por quê, o que tem que colocar, o que não pode ir. Toda a relação Deus vai instruir aqui Moshe, que vai passar isso para os sacerdotes. Vaikra também é conhecido como a Torá Kohanim, a Torá dos sacerdotes, a instrução dos sacerdotes. Mas será que é só para os sacerdotes essas instruções? Tempo, quem vai comentar aí? Será que é só para os sacerdotes esses ensinamentos? Será que só o sacerdote poderia ler
estudar sobre isso? Ou nós também podemos estudar sobre isso? O próprio Torá fala que Israel é uma nação de sacerdotes, né? Todos são. Todos. Os fariseus foram as pessoas que começaram a divulgar e transformar esse conhecimento, aproximar das pessoas, né? Criando as sinagogas e aproximando as pessoas do estudo da Torá, traduzindo para o aramaico, etc. Então Israel é um povo sacerdotal. Apesar de não todo Israel vai fazer o serviço mexicano, né? Nem os próprios levitas, né? Existem classes, mas o povo de Israel é um povo sacerdotal. E todo aquele que se une a Israel acaba de certa forma sendo um sacerdote. Acaba de certa forma sendo um mediador. Quando você ajuda o seu irmão na fé, você acaba sendo um sacerdote. Você vai acabar instruindo o seu irmão na Torá, você acaba sendo um sacerdote de certa forma, né? Você vai instruir, você vai ensinar, você vai fazer tudo que está ao seu alcance, você acaba sendo uma espécie de mediador em pequena escala, né? Podemos assim dizer. E a palavra ainda diz que é um povo santo, sacerdócio real. Não é qualquer sacerdote ainda, né? É real. Ele é designado pelo rei para fazer aquilo. Ou seja, o próprio Eterno, que é o nosso rei, designa o sacerdote. Então, é um sacerdote real, não é qualquer um. Exatamente. E os sacrifícios eram chamados de Corban. Falando de Vaikra aqui, Vaikra que chamou, esse chamado que o povo de Israel tem para ser uma nação sacerdotal, esse chamado que os levitas têm para oficializar. Então, nós vamos ver uma conexão também com o Corban. A palavra Corban vem da raiz Kerev. Kerev é perto. Lembra da palavra Keruv? Keruv é querubim. Keruv vem de Kerev. Keruv é porque os querubins, apesar de ser guardiões, eles estão muito próximos da santidade. Então, proximidade. Querer perto. Então, Corban vem dessa raiz. Aproximar-se, estar perto. Então, os sacrifícios nada mais era do que uma aproximação nossa, né? Nós se aproximando de Deus, né? Uma instrução que Deus nos deu depois da queda do Éden, para nós nos aproximarmos novamente dele, porque foi quebrada a nossa ligação direta com o Eterno lá no Éden. Então, a partir daí, o Eterno, né, dá um jeito de nós conseguirmos se aproximar dele. Porque qual o pai que vai querer estar longe do filho? Né? Imagina Deus, que é um pai perfeito. Então o Eterno cria meios para que nós se aproximamos dele. Então, uma pergunta é: por que foi escolhido animais para ser esse meio, para fazer essa aproximação? Por causa do sangue, né? Por causa do sangue? Mais ou menos. Foi boa. Mas havia os cereais também, né? Havia os cereais. Então, não é uma resposta completa. É uma categoria que está mais próxima do homem, né? Nós temos os minerais, os vegetais e os animais. Então, ela está mais próxima. Mais próxima. O homem não poderia ser somente um homem como foi Yeshua. Então, de certa forma, a categoria dos animais está mais... E dos animais ainda puros, né? Que ele determinou. Está mais perto da categoria. Ganhou de ti, Natan. Também se não ganhar, né? Só isso mesmo. Só isso deixou mais, mas O que o Natan falou tá certo, de sangue, né? O Maurício já deu uma resposta, né, um pouco melhor. Mas é isso aí. Parabéns. Mas assim, ó. Pensaram que ia dar outra resposta, né? Mas é o seguinte, exatamente o que o Maurício falou, o animal se aproxima do homem. O animal, ele tem uma alma chamada alma animal. Já estudou em psicanálise aí, não? Não? Não vai estudar então. Fala, doutor Juan. porque os animais também são seres viventes. Seres viventes. Então, de certa forma, o homem também tem essa alma animal. O que é essa alma animal? É uma alma que puxa para as paixões da terra. É uma alma que puxa para as coisas da terra, desejos desenfreados, né? Então,
um dos motivos, a gente não pode dizer que é o motivo, vários motivos, a gente vai estudar a vida inteira, enfim, mas um dos motivos seria esse, a alma animal do homem, o desejo, como se fossem os desejos pecaminosos do homem, indo sendo o quê? Queimado, extirpado, né? Porque ele pecou, então, apesar de o animal ser, inocente, por quê? Porque ele não tem culpa, quem pecou foi o homem. Tem essa parte também, mas tem essa parte da alma animal, ou seja, sendo queimada ali as nossas paixões, os nossos pecados, os nossos desejos ilícitos, sendo queimados, extirpados no fogo do Eterno. O fogo do Eterno não só queima, mas ele purifica. Então, uma espécie de purificação também. Então, é um dos motivos porque esses animais foram escolhidos para fazer esse tipo de coisa. Então, o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus, certo? O pecado, ele vai cortar a nossa conexão com Deus. A prova disso é o Adão e Eva. Cortou uma conexão. Mas eu pergunto para vocês, cortou-se toda a conexão do homem e Deus ali no Éden? Não, né? Porque ainda o homem ouvia Deus. E depois que ele não ouviu mais Deus, houve ainda alguma conexão entre Deus e o homem? Houve. Okay. Só que essa conexão foi depois que Adão e Eva foram meio que cortados, partiu do Eterno, né? Não do próprio homem. Deus foi atrás de Adão. Deixa eu falar. Adão se escondeu, mas os sábios falam que ele fez techuvá. Só que a primeiro momento aquilo assustou o homem. Foi algo, porque vamos colocar assim, enquanto ele não agiu, enquanto ele não materializou o pecado, né, foi uma coisa. Mas a partir do momento que o ato foi consumado, ele comer do fruto, aquilo caiu, né? Aquilo foi uma água fria. Aí ele falou, poxa, o que eu fiz? A mesma coisa Caim e Abel. Enquanto Caim não matou Abel, né, ele maquinava e tal, e Deus exortou ele, cuidado, teu pecado está à porta. Mas ele não conseguiu vencer aquela má inclinação. Mas depois que ele mata Abel, os nossos rabinos falam que ele fez techuvá. Porque o peso da culpa, a tristeza, porque consumou um ato. Enquanto está aqui, você não tem noção de como é aquilo na realidade. Depois que o ato é consumado, né, aí a pessoa sente o peso da culpa, do remorso, da tristeza, enfim, né, o psicológico da pessoa, né, é bem abalado. Então foi mais ou menos isso. Então, eu fiz aqui algumas teorias aqui. Se alguém depois quiser discordar, pode discordar. Ok. Eu vejo assim que o homem tem duas conexões com Deus. Adão tinha essas duas. Mas o homem tem duas conexões. Uma conexão interna e outra externa. A externa eu chamo de cumprimento do mandamento. Você cumpre, porque as mitzvot é uma espécie de conexão. Você se conecta com o Eterno. Cada vez que você cumpre um mandamento, cada vez que você aprende uma mitzvah nova e você fala, poxa, eu vou cumprir, e começa a cumprir com zelo, é uma conexão. Quem faz isso sabe, você começa a se conectar mais a Deus e assim você vai progredindo. E existe uma conexão que é interna. E isso eu chamo de conexão na essência, né? Porque nós temos o sopro, nós temos a fagulha divina dentro de nós, né? Por mais blasfemador que seja uma pessoa, mas o Eterno criou ela. O Eterno colocou a fagulha divina nela. Então, o que acontece? Quando a conexão externa, que é o cumprimento de mandamento, ela é quebrada, o que acontece? A pessoa vai fazer uma techuvá, ela vai ter que ter um arrependimento. Então, essa conexão interna, ela vai causar essa techuvá. Está entendendo? Ela causa essa techuvá e você vai se arrepender, você vai querer reatar o seu laço, a sua conexão com o Eterno. Agora, o problema é quando essa conexão interna
ela é apagada por mim mesmo, pelas minhas paixões. Ela é apagada, mas eu ainda tenho as minhas conexões externas. Eu ainda cumpro alguns mandamentos. Aí o que eu viro? Eu viro um religioso. Eu viro um sepulcro caiado. Por quê? Porque a minha conexão interna, né, assim como Yeshua falou de alguns da sua época, né, que faziam as coisas para ser vistos pelas pessoas, né, mas a sua essência estava apagada. Então, essa essência que Deus nos dá, a essência interna, é a que nos causa techuvá. Quando nós pecamos, quando nós erramos, essa essência eterna vai fazer com que nós queremos se arrepender e reatar os nossos laços com o Eterno, né? Fazer a techuvá. Então é essa conexão interna que é aqui, né, ficou em Adão e causou a techuvá nele. Se nós formos analisar aqui um caso bem interessante, um dia Yeshua fala sobre esses dois casos, essas conexões. Chega um fariseu e chega um publicano no templo. O fariseu chega no templo de cabeça erguida, né, dizendo: Senhor, obrigado por eu não ser ladrão, por eu não ser corrupto, né, eu dou os meus dízimos, eu faço sedacá, né, tocou trombeta, né, obrigado, Senhor, por eu, né, ser uma pessoa assim e por eu não ser igual a esse publicano. Porque os publicanos, eles cobravam impostos, eram mal vistos pela sociedade judaica, eram judeus que a sociedade judaica via eles como traidores. Trabalhavam para Roma cobrando impostos. Mas esse publicano, ele nem ousava olhar para cima, entrou também no templo, né, e batia a mão no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, eu que sou pecador. Nós vamos ver o que aqui? Dois exemplos de conexão interna e conexão externa. O fariseu, esse homem fariseu, ele tinha uma conexão só externa, mas a sua essência estava apagada, né? Estava adormecida. Então para ele o que importava era só externa, ser vista pelos homens. Mas esse publicano aqui, e diz Yeshua que esse aqui saiu, né? Saiu justificado. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu que ele não era ninguém, usou a sua conexão interna, a essência, para fazer uma techuvá, ainda que ele errasse, ainda que ele descumprisse a vontade do Eterno, mas ele queria fazer o quê? Retornar essa conexão externa. E ele sai dali justificado. Então essas duas conexões são importantes, mas a interna é a que nos faz fazer techuvá. É a que nos faz fazer, né, o caminho do retorno, o caminho do arrependimento. Pois bem, o livro de Vaikra vai começar a falar sobre os vários tipos de sacrifício. Existiam, né, vamos simplificar aqui, 5 tipos de sacrifício. É claro que dentre alguns sacrifícios é dividido algumas linhas. Mas existia 5 sacrifícios. Os sacrifícios de Olá. O sacrifício de Olá era sacrifício de holocausto. Existia o segundo sacrifício, que era chamado de Minhá. Existia o Shelamim, o Ratá e o Asham. Vamos falar do primeiro, o Olá. O Olá era um sacrifício totalmente queimado, né? Quem trazia esse sacrifício? Era um sacrifício voluntário, não era obrigado a trazer. Vamos supor, eu estou lá nos dias lá, né, do mexicano lá. Eu pequei algum pensamento mal, né? Alguma coisa que eu acho que eu pequei e aquilo me incomodou, o que eu vou fazer? Eu ia lá, pegava o animal, ia lá no santuário, levava ele lá, levava para o sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal, confessava a minha transgressão. O sacerdote fazia a capará e aquele sangue seria aspergido no altar 7 vezes. E ali depois era queimado o animal. Só que nesse sacrifício de Olá, né, eles tiravam o couro do animal. O couro não poderia ser queimado. Eles tiravam o couro. Então isso me lembra muito bem o que? Quando Yeshua foi para
para a sua entrega, né, tiram as vestes de Yeshua, né? Yeshua ele foi despido, ele foi ao lugar para ser sacrificado lá, ele foi nu. É por isso que Paulo vai falar assim, que eu não me envergonho do madeiro de Yeshua, porque para muitos é vergonha, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo mundo. Ou seja, né, ali foi um grande símbolo aqui desse animal, era tirado o couro, né, era despido, esse animal era despido para ir para o grande sacrifício. Nós vamos ver também que era feita essa semirá. Essa semirá era a colocação de mãos. Era como se fosse uma transferência de pecado, vamos colocar assim para vocês entenderem, né? Colocava as mãos e ali fazia uma transferência, né? E o animal levava a culpa ali. Ou seja, essa semirá é bem interessante porque Moisés fez isso em Bezalel, Moisés fez isso nos 70 anciões, quando ele repartiu ali, né, para eles serem juízes. E o que isso quer dizer? Né? Nós temos que ter um cuidado muito grande de quem coloca as mãos na nossa cabeça. Né? Cuidado, às vezes você ir a algum lugar, a algum evento religioso, e você não conhece o líder ou a pessoa e vem colocar a mão sobre a sua cabeça, né? Nós temos que ter um pouco de cuidado, né? Nós não sabemos como é que é a vida da pessoa, então nós temos que ter esse cuidado, porque nós vemos aqui na Torá transferência, né? Transferência de algo. Então há um cuidado, né? Então nós que porventura tivermos algum evento religioso, vendo alguma coisa, né, temos que cuidar com imposições de mão, se não conhecemos a pessoa. Podemos correr um risco. Então, a Torá também vai dizer que subia um aroma agradável. Subia um aroma agradável. Ou seja, o animal era queimado e aquele ia espalhar um cheiro não muito bom. Né? Um animal inteiro sendo queimado, o cheiro não era muito bom. Mas a Torá fala que o aroma era agradável a Deus. Por que o aroma era agradável a Deus? Porque se a intenção do coração daquela pessoa que ofereceu aquele animal, aquilo subia, né? Subia como um cheiro suave para Deus. Mas se, por exemplo, a pessoa está fazendo por uma obrigação ou porque alguma coisa que não fosse com intenção, né? Aquilo cheirava mal para Deus. Por isso que em Isaías os profetas vão dizer, né, que os seus sacrifícios, né, cheiram mal para mim, né? Dá a impressão que Deus abomina isso. Mas o que Deus estava falando ali? Porque o povo estava usando o animal como uma troca de pecado. Eu vou pecar lá, eu levo um cordeiro e está tudo certo. Né? Eu vou fazer essa transação comercial aqui, eu vou passar a perna no meu irmão, depois é só eu pegar um cordeirinho lá. Né? É mais ou menos isso. Aí se esse cara fizesse isso e levasse o cordeirinho, aquilo ia cheirar mal para Deus. Aquilo, né, ia chegar, né, uma maneira muito fedida às narinas de Deus. Isaías fala, né? Eu não aceito os seus sacrifícios, porque suas mãos estão com sangue, né? Então, não adianta chegar diante do Eterno com um sacrifício com a mão ainda para ser purificada. Essas mãos são purificadas, né, do pensamento. Primeiro a gente tem que fazer a techuvá, primeiro a gente tem que se arrepender, para depois entregar o cordeiro. Se a gente entrega o cordeiro sem ter feito o techuvá, as mãos estão impuras. Por isso que Isaías 1 vai falar sobre isso, né? Que me dá ânsia os seus sacrifícios, as suas boas novas, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Alimpai-vos primeiro e depois as suas ofertas serão aceitas. A mesma coisa funciona com o nosso perdão. Hoje, né, nosso Corban é Yeshua. Então, se nós fizermos da mesma maneira que algumas pessoas faziam naquela época, né, algumas, né, faziam uma troca de favores. Não, eu pego, depois eu peço perdão para Deus, né? Isso para Deus cheira mal. Agora, não importa o seu pecado, mas se você chegar com o coração quebrantado, arrependido, triste pelo pecado, né, aí Deus aceita a sua oração e Deus perdoa através de Yeshua HaMashiach.
Então é esse tipo de coisa que Deus queria ensinar para o povo de Israel, né? O animalzinho que ia pagar uma coisa que ele não fez por minha causa, mas isso tinha que causar tristeza no coração do ofertante, tinha que causar, né, uma tristeza, porque o animal vai morrer por minha culpa. Isso era uma espécie de reflexão, uma didática que Deus queria, né, ensinar para o povo de Israel. E alguns que não estudam a Bíblia, né, já ouvi pessoas dizendo: ah, os pagãos também faziam sacrifício de animais, querem meio que comparar. Mas o primeiro sacrifício feito na face da terra não foi pagão, né? O Eterno instruiu Adão, instruiu os seus filhos a fazer esse tipo de sacrifício, né? Até mesmo porque esse sacrifício padrão, ele não era para expiação de pecados, né? Mas era questão de poder espiritual. Poder espiritual. E outra coisa que acontece também, esses sacrifícios pagãos, era também barganha. Por exemplo, Baal, Deus da fertilidade, vamos oferecer sacrifício para Baal para que venha chuva, para que a plantação cresça, Moeda, né? uma moeda de troca. É uma troca. Existe nos nossos dias isso hoje? Não me respondo. Uma troca, né? Ó, faça o sacrifício e você vai receber isso. Não existe isso. Sacrifício é para ter chuva. Sacrifício é dentro das suas posses, né? É aquilo que você tem, né? Sacrifício não é para você ganhar uma casa, não é para você ter um carro melhor. A pessoa Moisés lá com uma BMW lá, vou fazer mais um sacrifício para ganhar mais uma BMW. É para a cura da alma, é para restituir o laço com Deus. Os pobrezinhos que não tinham o que ofertar, como é que ele ia ofertar um cabrito? Como é que ele ia ofertar, né? A oferta mais baixa ali seria um pombinho. Vamos colocar 15 reais. Mas eu não tenho 15 reais para comprar um pombinho. Ele ia lá na sua despensa, pegar um pouquinho de farinha, pegar um pouco de azeite, ia lá no santuário. E Deus fala, bom, nós vamos falar na próxima. Deixa eu falar. Eu já estou falando da outra oferta. Mas os mais pobres davam esse tipo de oferta. Ofertas que é chamado de minhá, é a segunda oferta. O minhá significa presente. Então, geralmente os pobres davam essa oferta. Um pouquinho de farinha, né? Um pouquinho de azeite. Faziam um bolo, podia até fazer um pão, mas não podia ser fermentado. Não poderia, ó, gravem isso, não poderia ir fermento no altar. Então, né, se tem alguns dos nossos irmãos que nos ouvem, né, que vão fazer a ceia do Senhor com pão normal, isso não é bom. Tem que ser pão sem fermento. O fermento não poderia ir no altar. Não pode. Vamos fazer uma bolachinha maisena então? Também não. O mel, o açúcar não ia no altar. O que ia no altar? Sal. Cada corbã ia um pouquinho de sal. Em cada corbã, né, ia esse pouquinho. Então, era a oferta que Deus mais apreciava, era essa. Por quê? Porque os rabinos falam que a pessoa estava dando a própria alma. Imagina, ele foi lá na sua despensa, eu não tenho dinheiro para comprar um pombinho. Ia lá, pegava a farinha, era a oferta que Deus mais se agradava. Por quê? Imagina o Maurício, né, Maurício? O pet shop lá prosperou, lá nos dias do Êxodo lá, né? Cheio de cabritinho lá no pet shop, cheio de ovelhinha lá, o negócio tá andando, né? Tá andando tranquilo, né? Tá faturando bem. Aí o Maurício pisou na bola, cometeu um pecado. O que o Maurício vai falar? Poxa, eu tô bem financeiramente, vou levar um boi. Aí chega o Maurício lá com o boi lá. Todo mundo olha assim, rapaz, nunca vi tanta fé em Israel igual vi hoje. Boi alado. Não causaria uma boa impressão? Chega o Maurício lá, né? Maurício meio triste por causa do pecado, mas o boi do lado, né? Orgulho do pai, né? Trouxe lá, fizeram o sacrifício, né? Amém. Aí no mesmo instante chega o Betsalel lá. A empresa dele quebrou, né? Ninguém chamou mais para botar piso. Né? Enfim, chega lá, um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. É o que eu tenho. Agora, qual é a sensação que eu vou chegar lá?
Bem humilde, né? Eu vejo Maurício com o boizinho lá, eu vou olhar, né? Aí eu chegava bem quietinho lá no ouvido do sacerdote. O que você veio fazer aqui? Minha. Fala mais alto. Minha. Não era para os outros ouvirem. Um pouquinho. Então, o que os rabinos falam? Que essa oferta era mais apreciada, por quê? Porque junto com ela havia uma humildade, que ela não tinha mais o que dar. E por mais que o outro trouxe um boi, uma oferta grande, né? Mas havia um certo orgulho. Poxa, né? E o humilde não. O humilde ele ficava até envergonhado. Talvez ele dissesse assim, poxa, eu queria dar pelo menos um pombinho, mas eu não tenho. Então aquilo era, Deus recebia como recebesse a alma dele. Por isso que o minhá é uma das ofertas que Deus mais se agrada e uma das ofertas mais elevadas. Você tirando da sua boca e dando para Hashem. E tem mais, hein? Né? O Maurício foi lá, o sacerdote fez o sacrifício e tal. Aí eu vou lá, o sacerdote que ele ia fazer? Ia pegar lá uma frigideira lá, ia misturar a farinha, o óleo, né? Tinha um incenso também, um pouquinho de sal, fazia um bolinho, fazia alguma coisa ali, tem que ser meio rápido para não fermentar, né? E daí, rapaz, o camarada ia lá com 3 dedos, pegava aqui, parte ele jogava no altar, e o resto ele ia comer na frente do ofertante. O ofertante igual um boizinho de presépio, né? Só olhando, ele não podia comer. Não podia. Olha a didática de Deus. Dá a impressão que... Mas vou dizer para você, essa pessoa saía mais elevada que o Maurício, que levou o boi lá. Saía mais elevada. Por isso que o minhá é tão importante. Ele tirou da sua boca e repartiu com Deus. Olha só. Como diz um amigo meu, é forte isso, Brasil. Né? Tirou da sua boca, ofereceu para Hashem, os seus servos, o sacerdote, e ele ficou olhando. Né? Isso era uma elevação que a pessoa recebia muito maior que as outras. Né? E então ele tinha esses elementos: a farinha de trigo, o óleo, o incenso e o sal. Né? Então não pode, como eu disse, não pode ter fermento, né? Não pode ter doçura. Né? Olha os elementos. Nós sabemos que o cordeiro, os animais simbolizavam Yeshua. E essa oferta aqui, a oferta de minhá, a farinha, né? Yeshua, a farinha de trigo simboliza Yeshua também. Ele mesmo falou, ele falou o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se o grão de trigo cai na terra, ele morre. Mas depois traz muitos consigo. Ele está falando do quê? Da sua morte e ressurreição, no qual muitos iam, né, entrar no reino dos céus. Fala, Natália. O bom para ela seria isso, pegar o minhá nos dias de hoje. É a oração que ela mais tem elevação espiritual, segundo o nosso sábio. Oração da tarde, A minhá. oração da tarde. Justamente trazendo esse paralelo que havia no templo, e porque hoje na minhá é o momento que tu, né, tu para o teu próprio trabalho, teu sustento, para tu se levar ao eterno no meio do teu dia, né? A tua hora mais corrida, que tu mais precisa trabalhar, A hora mais difícil. a mais difícil, tu para um pouco e é a oração mais curta do dia. E é a oração Mas é a oração que mais tem valor espiritual. E é a oração de quem? Do Yitzhak. Shaharit simboliza Abraham, Yitzhak é minhá e Yaakov à tarde, à noite. E por que já deixa por isso, se acalma aí. Calma aí. Né? Por que Yitzhak então é o da tarde? E é o sacrifício mais difícil? Porque o que Yeshua fez foi o que nenhum homem conseguiria fazer. Nem Moshe. Nem se Moshe quisesse, ele não conseguiria fazer o que Yeshua fez. Ele tentou fazer, né? Ele ofereceu como expiação para o povo de Israel, vai estar no final. Ele não tinha esse preparo que Yeshua tem, o Filho de Deus. Fala, Rocha Maurício. Também, né, por causa à tarde, foi a hora que Yeshua entregou seu espírito ao Eterno. Todo fazendo conexão. Como Yitzhak, que é, né, geralmente a matzá do meio que foi quebrada, né, onde a gente lembra do cordeiro, né, no Sinai ali que estava
Tudo indo para o Minhá, Tudo indo pro Minhá. do meio, né? E os nossos sábios, né, falando no caminho do meio, né, os nossos sábios nos ensinam que não era proibido o fermento e o mel, ou seja, são duas coisas antagônicas, o mel doce e o fermento não é doce. Alguém já experimentou o fermento? Não, eu não experimentei, mas não deve ser doce. Então são duas coisas antagônicas. Então o que a Torá está querendo dizer é que nós, né, não podemos ser extremistas, né? Nem muito lá e nem muito cá. Nós temos que procurar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? O caminho o caminho de Tzak, né? Às vezes a gente vai pensar que é mais fácil ir para um lado e para o outro, mas o mais difícil é você ficar no meio, né? A oração de Minhá, o mais difícil é esse caminho do meio, né? Você nem ser extremista e nem ser antizeloso, mas o caminho que era Deus, o caminho do meio, né? Yeshua nos ensina isso. Então, o óleo, então falamos da farinha de trigo, né? Yeshua, o grão de trigo. Olha só, dentro dos cereais, a revelação de Yeshua. O óleo, essa ficou fácil, né? Ele é ungido, né? Ele é o Mashiach. Ele é o Mashiach de Israel, ele é o Mashiach, e só ele poderia fazer a oferta perfeita, né? O incenso, que simboliza que as orações, que também ia nessa oferta de Minhá, ou seja, a oração que Deus ouve claramente, a oração que Deus atende o que Ele pedir, né? A intercessão de Yeshua por nós, né? Yeshua intercedendo por nós, pela humanidade, né? Diante do trono da graça de Hashem, né? Olha só, isso dentro do Minhá. E o sal? O que simbolizaria o sal? Yeshua andou falando sobre sal também, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele tem algumas propriedades interessantes. Ele serve também para conservar. Antigamente, o meu avô me contou isso, que antigamente não existia geladeira, né? O que eles faziam para conservar a carne, né? Eles moravam num sítio, né? Então eles faziam uma espécie de um buraco, forravam ali com folha de bananeira e jogavam sal. Colocava as carnes ali e colocava sal, a carne era conservada, não apodrecia. Ela permanecia ali, né, durante um bom tempo, né, até eles consumirem a carne. Então o sal, né, é símbolo de quê? De algo que dura muito, né? Ou seja, o sal também é conhecido como sal do pacto. Ou seja, o pacto que Deus fez com o povo de Israel não é algo que se estraga, não é algo que tem prazo de validade, né? Não é o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Não existe dois deuses, é um Deus só. Então é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então esse pacto, ele perdura, ele vigora, né? Yeshua veio o quê? Veio não quebrar, mas veio dar continuidade nesse pacto, que é o pacto da nova aliança. Então o sal, ele é um elemento interessante porque ele é algo que conserva, né? O nosso povo conservou toda a tradição, conservou todos esses escritos, né? Hoje não é feito algumas ofertas aqui, uma porque Yeshua, né, cumpriu, no caso, a oferta de pecado, de expiação, mas mesmo depois que Yeshua ressuscitou, o próprio Paulo apresentou ofertas lá no santuário, né? Entrega de nazireato, né? Ou seja, não foi quebrado, né? Alguns sacrifícios de expiação, Yeshua, né, o corpo tomou realidade, né, e dali para frente continuou. Mas outras ofertas continuarão, inclusive no Olam Rabá, né? Inclusive o Minhá, né? Oferta de cereais. Então é interessante falar sobre isso. E falando ainda sobre o sal, o Midrash conta uma história. O Midrash conta às vezes uma historinha assim bem interessante, né? Às vezes uma historinha assim difícil de acreditar, né? Mas é interessante a gente saber pelo menos, né? Saber pelo menos. Diz uma história do Midrash que quando Deus foi separar as águas de cima e as águas de baixo, na criação, as águas de baixo ficaram bravas,
Não, eu quero ir para cima. Aí Deus falou assim, não, fica aí porque, né, eu vou fazer algo muito importante com você. Né? Você vai ter um mérito muito grande. Né? Através das suas águas nós vamos tirar o sal e esse sal vai ser usado, né, no altar. Vai ser usado no Mishpeah para, né, salgar os corbanotes. Claro, isso é uma historinha, né? Mas é uma historinha com um fundo bem interessante. Havia o Shelamim, terceira oferta. Então nós falamos do Olá, que é o totalmente queimado, que era oferta voluntária. O Minhá, voluntária também, porém com cereais. O terceiro, Shelamim. O que é o Shelamim? Eu estou muito feliz, né? Eu consegui um emprego novo, né? Eu casei, eu tive mais um filho e eu estou muito contente. Eu quero celebrar isso e quero tornar, né, a minha comida sagrada. Eu ia lá, vou dar uma churrascada. Eu vou dar uma churrascada lá no templo. Levava um animal lá, né? O sacerdote ia lá fazer o sacrifício lá, né? Então eles iam comer, né? Parte seria colocada no altar para o Eterno, parte seria para os Kohanim, e daí a outra parte ficaria para essa pessoa e para os seus amigos convidados, né? Por isso Shelamim vem de Shalom, era uma oferta de paz, era uma espécie de ação de graças. Então, aí o interessante é o seguinte, que mesmo que essa oferta aqui não era uma oferta de expiação, mesmo assim a pessoa ia lá, antes de ser sacrificado o animal, ele colocava as mãos sobre o animal. Só que ele não confessava pecado. Ele colocava as mãos e fazia um agradecimento a Deus. Agradecia e louvava a Deus. Transferindo, né, agora não o pecado, mas transferindo o quê? O agradecimento, a gratidão e o louvor a Deus, né, por tudo aquilo. Então, essa é o Shelamim, oferta de gratidão. E essa oferta de gratidão, essa oferta de paz, nós vemos isso escancarado na pessoa de Yeshua. Porque essa oferta no santuário trazia uma relação de paz, amizade entre os Kohanim, entre os que faziam esse sacrifício. E a Brit Hadashah fala o seguinte, que Yeshua também promove reconciliação entre o homem e Deus. Isso é a oferta de Shelamim. Efésios 2, 14 e 16 diz que Yeshua é a nossa paz e Ele nos reconcilia com o Eterno. Shelamim, fazendo uma oferta de reconciliação. Olha só, Yeshua presente, né, não só no sacrifício de expiação, mas no Minhá, no Shelamim. Yeshua sendo esse, né, trazendo novamente esse Shalom para a humanidade. Essa reconciliação que foi quebrada, Yeshua trazendo na plenitude, né? Trazendo paz, trazendo harmonia entre Deus e o homem. Eu vou dar uma corridinha que nosso tempo já está acabando. Falta 2, Hatá e Asham. O Hatá já é obrigatório, é um pecado que a pessoa cometeu, às vezes por engano, aliás, muitas vezes por engano, por falta de instrução da Torá. A pessoa ia lá, ofertava o animal, a pessoa de repente pecou porque não sabia que isso era permitido e ela fez isso. Então ela vai lá no Mishkan e depois ela soube que era errado, ela vai lá, né? Esse é o Hatã, é o Határio, involuntário, né? Ela ia lá, pecado por ignorância. Paulo não fala isso, Paulo diz assim, ó, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não é que Deus não leva em conta, ou seja, o pecado é mais leve. Mas a partir do momento que você conhece, você tem uma outra responsabilidade, né? Sandro, por isso que ele fala em Atos 17, né? Não levando em conta os tempos da ignorância, Elohim ordena a todos os homens que façam techuvá. Porque agora vocês sabem o que vocês fizeram, então agora vocês precisam fazer techuvá. Conhecido, né, o pecado, né? E o pecado de Asham, esse Asham é o mais grave, né? É o pecado voluntário, má ação. O cara passou a perna em alguém, o cara roubou, o cara fez uma coisa premeditada, né? Agora, tem um detalhe, às vezes a pessoa não fazia techuvá. Vamos supor, ele defraudou alguém e a pessoa não soube, ninguém soube, e se ele não fizesse techuvá, o que ia acontecer? Na verdade, ele ia causar no mundo espiritual um transtorno para o povo. E como é que
como é que Deus ia deixar uma saída para esse tipo de pessoa? Que não fazia techuvá, ele podia prejudicar todo o povo, todo o corpo. É por isso que Deus ordenou que os sacerdotes sacrificassem todo dia, né? No shaharit e no mihá, né? 2 animais. Todo dia era exatamente para esse tipo de coisa. Para pessoas que não faziam techuvá e para pessoas que não tinham condições nem de dar um pouquinho de farinha. Que eram as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, né? Que viviam das doações das pessoas. Então, esses sacrifícios diários, né? Eram feitos para essas pessoas. Então, esse sacrifício diário, né? Nós chamamos de techuvá. Então, o nosso sacrifício tem que ser diário, né? Não espere você cometer um pecado para fazer techuvá, mas que a nossa techuvá venha a ser diária, né? E se possível 2 vezes ao dia. Eram 2 sacrifícios. E no Shabat era sacrifício especial, 2 cordeiros de 1 ano. Tinha que ser macho, bichinho. Tinha que ser macho. Então, todo esse emaranhado de lei, de sacrifícios, né? Por isso que eu falei, né? Vamos ler o livro de Levíticos, estudar com o coração, como o coração de uma criança, apto para aprender, apto para captar as revelações do Eterno. E o livro essa paraxá vai falar só sobre isso, sobre sacrifício, sobre pecado, né? Como fazer. Mas o último versículo, olha lá o último versículo dessa paraxá: expiará por ele o sacerdote diante do Eterno. Ele será perdoado em qualquer uma de todas estas coisas que fizer, tornando-se culpado delas. Ou seja, Deus resumiu toda essa paraxá no último versículo, né? Ou seja, o perdão. Tudo isso que nós vimos, os sacrifícios, as divisões de sacrifício, tudo isso era para perdão, para a aproximação de nós com o Eterno, né? Lembrando que a palavra korban quer dizer aproximar-se, né? Chegar perto. Então esse é o resultado de todo o nosso estudo do livro de Vaikra. É nos aproximarmos mais de Deus, é nos achegarmos mais a Deus, é para nós fazermos a techuvá diariamente, é para que nós reconheçamos os nossos pecados e sabemos que existe um Deus, um Pai amoroso que quer ter uma comunhão diária conosco, né? Uma comunhão diária, um relacionamento mais estreito. É por isso que o livro do Vaikra começa e chamou. Deus nos chama para esse relacionamento. Deus nos chama para chegar mais perto dele, né? Deus nunca esteve longe de nós, mas o homem se afasta a cada dia mais de Deus. E mesmo assim Deus faz meios para que nós se aproximamos dele. E o meio mais completo, o meio mais poderoso, né? Nós sabemos, através do seu Filho, a reconciliação que ele fez, não somente com o povo de Israel, mas com o mundo, né? O nome de Jesus foi espalhado nos 4 cantos da terra, ainda que de uma maneira embaçada, mas o sacrifício, esse ato voluntário de Yeshua pela humanidade, é conhecido nos 4 cantos da terra, porque Deus quer salvar toda a humanidade. E no livro de Apocalipse, o livro das Revelações, fala que João olha e vê, né, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos, né, o grão de trigo se multiplicou, né, de todos esses entrando no reino de Hashem, porque Deus não quer que nenhum se perca. Se nós se perdemos é porque nós fomos rebeldes, né, não tivemos reverência, nós não quisermos nos entrar no reino de Deus, porque Deus, ele estende seus braços para toda criatura, para todo ser humano que desejar entrar no seu reino. Para o Hashem, Deus abençoe a cada um.